Olá, gente! Então, segunda live de Lula tem baixa audiência nas redes sociais, né? Transmissão soma pouco mais de 52 mil visualizações nas principais plataformas 2 horas depois de ir ao ar, né? A questão aqui nem são as visualizações, é que ele fez ali meio que uma questão ali, não é bem uma live, uma questão mais aí de entrevista, né? Ele tentou copiar o Bolsonaro, mas ele disse que profissionalizou, fez algo mais profissional, só que teve bem menos visualizações que o Bolsonaro e gastou muito mais dinheiro, né? Como sempre, político torrando o teu dinheiro para fazer alguma coisa muito mal feita, né? Como sempre, né? Olha lá, o presidente Lula realizou nesta segunda-feira a sua segunda live semanal, né? Copiando o Bolsonaro, obviamente. Chamada de conversa com o presidente, a transmissão desta semana durou 34 minutos e teve cerca de 7,4 mil visualizações simultâneas no YouTube, no canal oficial do presidente. Às 10h30 somava pouco mais de 29 mil views, né? A questão aqui é que teve um cara aqui, o Marcos Uchoa, foi lá lamber as bolas dele, né? Aquele jornalista, né? Tá mais só blogueiro agora, né? Trabalhou na Globo por não sei quantos anos, né? Pra vocês verem as porcarias que já trabalharam na Globo, né? E, enfim, a live também foi transmitida no canal, na página no Facebook de Lula e no canal do YouTube da TV Brasil, né? Teve isso ainda, né? Então, ele utilizou a TV Brasil para fazer esse tipo de coisa, né? A questão é que aí é tudo junto, né? Acho que aí eles estão falando, né, que teve 52 visualizações, acho que na soma de todas essas plataformas, aí realmente é muito pouco, né? Porque se soma tudo isso aí, realmente, enfim, muitas pessoas assistiam simultaneamente no Facebook, no YouTube, né? Até para tentar dar mais visualização para o Lula, né? E mesmo assim não conseguiram, né? No perfil do presidente até as 10h30, o vídeo registrava 22.180 views, 5 mil curtidas e 4.500 comentários. No canal da emissora estatal, acumulava um pouco mais de 1.000 visualizações. Quer dizer, né? Numa emissora estatal financiada com dinheiro público, né, teve só isso de visualizações. 1.000 visualizações, quer dizer, você paga para ter né, ter essa audiência baixíssima, né? Como na semana passada, a audiência de Lula ficou abaixo da média de Jair Bolsonaro durante o seu governo, de 2019 a 2022. Para Manuel Fernandes, diretor da empresa de análise de dados Bytes, o bolsonarismo dominou a técnica da comunicação nas redes sociais, enquanto a esquerda não conseguiu digitalizar sua rede de apoiadores. É aquilo, né? O Bolsonaro tem apoiador mesmo, o Lula é aquilo, né? A gente fisicamente não vê tanto apoiador assim de Lula mesmo, né? Fica sempre aquele questionamento, né? Bolsonaro foi forjado dentro desse mundo social, da rede social. Foi forjado. Bolsonaro, ele conseguiu apoio dentro do mundo da rede social, é evidente. Ele é o cara que fez meio que uma política nova e conseguiu crescer justamente por conta das redes sociais, né? Isso é inegável. O Bolsonaro realmente cresceu muito nas redes sociais, né? Lá em 2016, 2015, né? Foi quando ele realmente ficou muito conhecido, né? E foi se espalhando, né? Porque as pessoas iam conhecendo o Bolsonaro e iam espalhando, né, o que ele dizia, né? Então isso acabou alavancando ele nas redes sociais, é onde ele realmente ele cresceu, né? O Bolsonaro não cresceu pela atuação política dele, ele cresceu porque ele cresceu pelo que ele falava nas redes sociais, né? E isso pegou muita gente de surpresa, porque as pessoas de esquerda achavam que ele ia só ter voto de criança, sendo que na verdade voto de criança, não existe isso, né? Sendo que na verdade ele foi eleito em 2018, né? O Lula não. O Lula foi forjado dentro do mundo analógico. Na verdade, enquanto o Bolsonaro praticamente nasceu como político digital nesse universo, Lula está em um processo de transição, tanto ele quanto a estrutura de comunicação do governo, declarou Fernandes. A verdade é que o Lula ele tem muito apoio no Nordeste, onde basicamente ali são regiões muito pobres e não tem muito acesso à internet, é verdade. Como é que ele vai se
comunicar com o seu maior eleitorado, sendo que o maior eleitorado do Lula não tem condições de ver live do Lula. Os caras que apoiaram o Lula no segundo e primeiro turno das eleições de 2022, eles não, esses sujeitos que apoiaram Lula em 2022 são pessoas do Nordeste, que não têm internet, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a essa vida digital, enfim. Então, realmente, é complicado para o Lula ele conseguir ter muito apoio nas redes sociais, porque ele precisa de muito robô, né? A verdade é essa. O PT sempre, desde 2012, 2010, eles têm muitos robôs nas redes sociais, os tais do MAV, né? O militante em ambiente virtual, né? Que ficam ofendendo qualquer um que se posiciona contrariamente ao Lula, né? Na época, os caras chamavam que todo mundo que era contra o Lula ou contra o PT de PSDBista, né, como é que fala? Geraldo Alckmin, né? Os caras realmente falavam isso, que todo mundo que era contra o Lula era a favor do Geraldo Alckmin, do Aécio Neves. Hoje em dia essa turma toda tá com o Lula, né? Olha só que ironia, né? Segundo episódio. A live desta segunda-feira foi a segunda realizada desde que Lula assumiu seu terceiro mandato. O programa Conversa com o Presidente será semanal e apresentado pelo jornalista Marcos Uchoa, né? Marcos Uchoa, que em uma conversa amigável fez perguntas que permitem que o presidente dê os recados que gostaria de passar. Que foi só xingamento ao Bolsonaro, basicamente foi isso, né? Como na outra semana Lula realizou a live em formato profissional, como se isso tivesse alguma coisa positiva, né? Com uso de equipamento e câmeras de alta qualidade, novamente queimando aí, né, torrando o dinheiro do pagador de imposto, né, que é roubado, né? Desta vez preferiu o jardim do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Na primeira edição, usou uma mesa e microfone no estilo dos atuais podcasts de entrevistas. É isso aí, o governo de ser tanto contra a elite, fazendo aí elitismo, né? Tendo live em formato profissional, que ninguém assiste. Que ninguém assiste, até porque o público dele, em maioria, não tem realmente acesso à internet, né? O pessoal que é público do Lula assiste muito a Globo. Então o pessoal é manipulado mesmo. O pessoal só assiste a Globo, né? O pessoal só é manipulado. Mas enfim, é isso aí, a notícia de hoje é essa, né? Realmente o governo Lula é um fracasso em termos de números, né? Porque na rede social mesmo ele não é tão famoso assim, não é tão popular. Ele tem lá os seus MAVs, né? Os militantes aí em ambiente virtual, né? Sempre teve, sempre vai ter. Sempre vai ter um ou outro ali de esquerda mesmo, enchendo o saco. Eles são muito barulhentos, então eles enchem muito o saco mesmo. Mas é isso aí, agora vamos ver o que vai dar, né? É evidente que o Lula ele está realmente muito afetado pela sua baixa popularidade, né? Porque o governo dele só faz política no sentido de aumentar imposto, né? Ele não consegue reduzir nada o tamanho do Estado, porque ele não quer reduzir o tamanho do Estado, então ele tem que aumentar imposto disso, aumentar imposto daquilo, né? Porque essa a responsabilidade fiscal do governo Lula, aumentar imposto. Não é reduzir gasto, corte de gasto, não. A responsabilidade fiscal do Lula é aumentar imposto. Isso afeta quem? Isso afeta a classe média, isso afeta, teoricamente, ali as pessoas que mais trabalham, né? Afeta muito as pessoas aqui do eixo sul-sudeste, né? Por isso que, obviamente, o Lula não é muito popular aqui, né? Porque, enquanto isso, o nordestino, o pessoal do norte, paga muito pouco imposto pelo tanto que recebe, e a classe média sulista paulista acaba pagando muito mais imposto do que recebe, né? Então, obviamente, vai gerar todo esse desgaste, né, com essas regiões. É óbvio, o Lula ele até pode ter popularidade no Nordeste, mas se ele perder popularidade no Sudeste, acabou, né? A verdade é essa, acabou, ele realmente perde as próximas eleições, porque ele ganhou por uma margem muito pequena as últimas eleições, e foi assim, uma questão de um ponto alguma coisa percentual a mais, né? Foi muito pouco, né? Foi uma eleição muito parelha. Foram 2 milhões de votos. 2 milhões de votos aqui no Sudeste se encontra fácil, né, para virar essa situação, né?
a questão é essa, né? O que é mais engraçado é que o Lula fica fazendo propaganda do agro, né? Porque o agro é que está fazendo o governo dele crescer, né? Indiretamente, né? Lógico, ele nunca vai falar que o agro é bom porque ele não gosta do agro, mas é o agro que está dando meio que um balanço positivo para o governo dele. E a questão da queda da inflação é mérito total do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele é quem controla a inflação, ele é que consegue definir a inflação, né? Enfim, consegue fazer um controle maior da inflação com as suas políticas ali, econômicas, né? E o Lula, como sempre, tentando sequestrar políticas bem feitas para si, né? Ele não foi a favor do Plano Real, nunca foi a favor do Plano Real, e até hoje ele meio que tenta roubar essa ideia para ele, né? Como se ele tivesse feito isso, na verdade não fez, né? A questão do Roberto Campos Neto é simples. O Roberto Campos Neto, ele tem que entregar a meta da inflação. Ele tem que entregar a meta da inflação. Então, justamente porque se ele não entregasse a meta da inflação, o PT ia tirá-lo lá. O PT ia ter motivo para tirar o Roberto Campos Neto. E eles não conseguem achar um motivo para tirar o Roberto Campos Neto porque ele está sendo um excelente presidente do Banco Central. O pessoal reclama das taxas de juros, mas é porque o Brasil merece essa taxa de juros. É simples assim, não tem que se negar, não tem que se discutir, né? Quer baixar a taxa de juros na canetada? Beleza, mas fique aí com uma inflação altíssima, né? Será que é isso que as pessoas querem? Não, não. Isso aí de crédito dos juros altos só afeta os varejistas, né? É por isso que aí você tem a Luísa Trajano desesperada aí querendo abaixar os juros na canetada, né? Mas enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo e inscreva-se no meu canal no Rumble, é muito importante, tá, gente? Um abraço.